Oi, oi, galera! Tudo bem? Gente, como eu tô com saudade de vocês, viu? Espero que vocês estejam bem, né? Primeiro eu queria, assim, dizer, a gente tá iniciando o nosso terceiro bimestre, né? O ano passou rápido, muita coisa acontecendo. Queria parabenizar, né? Quem tá aqui, quem tem se esforçado, quem tem estudado. A gente sabe que as coisas não são fáceis, as coisas estão sendo muito difíceis e vocês estão sendo muito fortes. Então, assim, meus parabéns para vocês. A gente vai iniciar um novo conteúdo hoje, né? A gente vem falando bastante sobre arte moderna. Hoje a gente vai começar a falar sobre arte contemporânea, tá? A arte moderna, ela surge lá no final do século XIX e vai até meados do século XX, né? Por volta da década de 50, ali, no meio do século XX, mais ou menos, a gente tem o início da arte contemporânea. A gente define arte contemporânea aquilo que a gente vive na atualidade, no presente, naquele momento. Isso é contemporâneo. Mas enquanto arte, a gente considera que a arte contemporânea vem desde esse período, desde meados do século XX até a atualidade. Por quê? Porque esses movimentos, apesar de surgirem lá, assim como os da arte moderna também, não significa que eles deixaram de... Eles morreram ali, né? Eles surgiram ali, teve o seu foco, a sua efervescência ali e morreram. Não, a gente consegue achar artistas na atualidade que trabalham também hoje em dia com essas características e com esses elementos, tá bom? Então a gente vai começar a falar hoje sobre um movimento assim que eu sou apaixonada, é um dos que eu mais gosto, assim. A gente vai falar sobre a pop art. Então, a pop art, ela é um movimento, né, que surge no fim dos anos 50 nos Estados Unidos e simultaneamente na Inglaterra. Da onde vem pop art, né? Pop vem de popular, então é popular arte, né? Então a pop art é uma arte que tinha como principal objetivo ser uma arte popular. O que é popular? Aquilo que está ao alcance de todas as pessoas, aquilo que é para todo mundo. Esse era o principal objetivo da pop art, entenderam? Então, por isso o nome. A pop art, né, a contextualização dela, né, ela reflete o estilo de vida que se desenvolveu após a Segunda Guerra Mundial, né? Nos Estados Unidos, assim, ele vem se tornando nesse período uma grande potência industrial. A gente tem assim, ele se tornando ali o grande centro do mundo, né? Ele conduz economicamente todos os países. Então, assim, ele vai ser um país que é extremamente rico, né? Naquele momento, é ainda hoje, né? E aí, essa sociedade rica, ela se torna essa potência industrial e que ela rege um modelo de vida social para o mundo inteiro. Como é que é essa sociedade, né? É uma sociedade que prega o consumo desenfreado, né? Esse consumo desenfreado, né? Essas pessoas que compram sem a necessidade, que estão o tempo todo consumindo, que não se preocupam com o amanhã e compram, mesmo que aquele objeto, mesmo que aquela coisa não precisa ser trocada, eles estão sempre trocando esses objetos. É uma característica muito forte dos Estados Unidos, ela existe até hoje, né, nessa sociedade. Tudo isso, né, ela vai servir como inspiração para a criação do movimento, porque a pop art, ela quer, de certa forma, criticar esse consumo, entendeu? Então, essa cultura de massa, onde todo mundo compra muito, ela vai ser matéria-prima para as obras da arte pop, entendeu?
Então, a pop art quer, de certa forma, criticar essa sociedade, tá? Eles queriam chamar a atenção do público, né, em relação a isso. Então, quando eles produziam as suas obras, eles, de certa forma, estavam querendo fazer com que as pessoas refletissem sobre isso, sobre esse consumo desenfreado. Só que para isso ele entra um pouco em contradição. Por quê? Porque a pop art, os artistas da pop art, eles vão usar exatamente esses elementos do consumo, entendeu? Então eles vão pegar esses elementos de consumo excessivo, vão transformar esses elementos em obras de arte para criticar o consumo desses elementos, entendeu? Então, a gente vai ver grandes estrelas do cinema, muitas revistas em quadrinhos, que era uma coisa que estava assim no auge, aqueles automóveis chiquérrimos, modernos para a época, né? Muitos aparelhos eletrônicos, os produtos enlatados, que as pessoas consumiam muito produto enlatado, consumindo, né? Por ali foi a criação dos fast foods também, né? Então, assim, as pessoas não pensam na saúde, só pensam em consumir. Eles vão, aqueles produtos que a gente compra muito, roupa, tênis, aquela coisa, eu vou comprar um tênis de marca só porque ele tem uma marca, eu nem preciso dele, ou eu poderia comprar, mas é porque ele tem uma marca, e aí tá todo mundo usando e eu também quero usar. Então, ele vai se fazer, ele vai fazer o uso do modismo, né? Então ele vai pegar todos esses elementos e vai transformar em arte. Então, assim, ao mesmo tempo que ele está criticando o consumo, quando ele transforma esses elementos em arte, ele está, de certa forma, até mesmo incentivando o produto. Por quê? Porque a pop art, ela é uma arte que quer ser cada vez mais popular. Lembra quando a gente tinha lá os movimentos do surrealismo, né? Do expressionismo, que eram obras de artes de difícil compreensão. Muitas vezes a gente olhava para aquilo, né? O cubismo também, a gente não conseguia entender muito bem o que era aquilo, né? E aí se diziam assim, mas você não é culto o suficiente, você não é estudado o suficiente, por isso que você não entende, entendeu? É uma arte para pessoas mais refinadas e tal. Tinha-se muito isso dentro da arte moderna. A pop art, ela não, ela quer ser uma arte de facílima acessibilidade, entendeu? Ela quer que as pessoas tenham a obra, que a obra de arte esteja em todos os lugares. Então, se as pessoas estão andando na rua, a pessoa tem que ter contato com a arte. Não é uma arte que está lá no museu, que eu posso ou não ver, que eu tenho condições ou não de comprar. É uma arte que está nas ruas, que está nos outdoors, que estão em todos os lugares. Então, ela vai fazer com que as pessoas comecem a olhar todas as coisas, todos os elementos como arte. Então, a minha roupa é arte, meu calçado é arte, esse banco aqui na praça é arte, tudo é arte, entendeu? E aí, ela está aproximando a alta cultura, né, da baixa cultura, que é algo muito interessante, que é uma reflexão muito legal dos artistas da pop art. Então, eles querem aproximar a arte ao dia a dia das pessoas, entendeu? Tem um apelo popular, né? Ela se comunica diretamente com o público. É uma arte fácil, é uma arte que eu não preciso raciocinar para me entender. Eu olho para ela e eu sei o que é aquilo. Eu não preciso ficar pensando, admirando para saber o que é. Não, eu consigo ver o que é, eu sei o que é, eu entendi o que é, vida que segue, entendeu? Ele não separa a arte da vida. A vida é uma arte. A arte está em todos os lugares, tá?
principais artistas, né? Um dos principais nomes a gente fala que a gente tem dentro da pop art é o Andy Warhol, tá? O Andy Warhol, ele enfatiza, né, a repetição de imagens e ele vai pegar várias celebridades, né, da época. A gente tem a Marilyn Monroe, que é um dos grandes símbolos sexuais da época, uma das mulheres mais lindas e desejadas até os dias atuais. Ela ainda é considerada tudo isso, né? Além de outras celebridades da época, como Mao Tse Tung, Che Guevara, Elvis Presley, né? E aí ele vai tomar posse dessa imagem dessas celebridades, né? E ele está, de certa forma, criticando a vida, como essas pessoas vivem, essas celebridades vivem, porque essas celebridades não são anônimas, elas não conseguem fazer nada, elas são o tempo todo invadidas, questionadas, elas não têm um momento de paz, né, por serem celebridades e tal. E aí ele vai criticar ela, e para criticar ele acaba fazendo uso da imagem dela repetidamente, né? E aí, de certa forma, ele acaba deixando o artista ainda mais visível, mais famoso. Então, assim, novamente a gente entra em contradição, mas as obras dele são muito interessantes, muito belas, né? Aqui a gente tem um exemplo, né? Ele trabalha com a repetição de imagens, onde ele vai trocando só figura e fundo, né? Então a gente pode observar que eu tenho a Marilyn, é a mesma matriz, o mesmo desenho, só que repetidas várias vezes, e aí onde eu troco a figura de uma cor, fundo de outro, e aí eu vou invertendo, sempre a figura de uma cor, fundo de outra, figura e fundo, tá? As maiores influências são o surrealismo, o dadaísmo, né? E o kitsch. Ele contestava a visão de que a arte não estava ligada à vida cotidiana. Principais artistas: Andy Warhol, Roy Lichtenstein, James Rosenquist, Alan Jones, Peter Blake e Richard Hamilton. Tá? Lichtenstein, ele trabalhava muito com o elemento das histórias em quadrinhos. Então, o Lichtenstein, ele tentava reproduzir e intensificar os personagens e os elementos que eram encontrados dentro da história em quadrinho. A gente está vivendo uma época de grande revolução, onde a impressão gráfica estava a todo vapor. Então, os quadrinhos eram uma forma de impressão gráfica, né, que estava efervescente naquele momento. O Lichtenstein, ele tenta reproduzir as características da impressão gráfica. Então, ele pega todos aqueles elementos, né, ele transforma o quadro, a pintura dele, faz com que ela fique parecida com uma impressão, entendeu? Então, a gente vai ver que as obras dele têm bastante essa característica. Os contornos, né, as linhas são nítidas, são marcantes, as cores são bem vibrantes, bem fortes, e uma coisa que ele usava bastante eram os pontos de Ben-Day. Benjamin Day, ele foi um pesquisador, né, que falava sobre o processo de impressão. E aí ele observa que dentro do processo de impressão, quando eu aproximo muito uma imagem, eu consigo ver os pontos dela, como se fossem aqueles pixels, né? Aqueles pontinhos. E aí ele começa a utilizar esses pontinhos dentro da pintura dele, entendeu? Então ele vai começar a imitar esses pontos, que são os pontos de Ben-Day. Aqui a gente consegue ver os pontos. É bem parecido com o que a gente tinha lá no pós-impressionismo, né? No pontilhismo. Só que os pontos de Ben-Day, eles são pontos um pouquinho maiores e mais afastados. Os pontos do pontilhismo, eles tinham a intenção de ser minúsculos e tão próximos que quase imperceptivelmente a gente não via ponto, a gente via pintura.
Aqui não, ele fazia de propósito os pontos para que a gente visse que eram pontos. Aqui a gente tem uma obra do Peter Blake. Peter Blake trabalhava com colagem, que era uma coisa bem comum dentro das obras dos artistas pop, né? Eles pegavam colagens, revistas, né? E pegavam aqueles elementos, aquelas propagandas que tinham nessas revistas, nesses jornais, e aí faziam a junção da pintura com a colagem para fazer a obra de arte, né? O nome dessa obra é Loja de Brinquedos. Um processo muito utilizado pelo Andy Warhol, principalmente na obra da Marilyn Monroe, é o processo de serigrafia, né? Então, assim, o que ele fazia? Ele pegava, a serigrafia é uma técnica de impressão, de gravura, né? Onde o artista esculpe na madeira e aí ele passa tinta e aí coloca a folha de papel por cima, né? E aí fica o desenho como se fosse um carimbo. Então, o Andy Warhol, ele usa muito essa técnica, que é uma técnica de impressão. A montagem de fotografias, né, feito a partir dos recortes de revistas, anúncios e cartazes publicitários, né, uso de muita pintura de forma simples, sem volume, sem luz, sem sombra, só o uso de cor forte, chamativa, né, contorno muito nítido e impessoalidade nas obras. Os temas eram sempre retirados do meio de comunicação e de produtos de consumo. Então, era sempre o que estava na moda, né? Aqueles produtos que a gente pode consumir, ou aqueles que estavam na televisão, nos jornais e tal, tá bom? Quadrinhos, cantores, atores, carros, pinhupes são retratados com exaustão dentro das obras, tá? Então, sempre criticando a sociedade capitalista. A gente vai ver algumas obras agora. Essa do Andy Warhol, né? Aqui a gente tem uma obra que ficou famosíssima dele, que é as sopas de Campbell, que era uma sopinha enlatada que vendia, muito famosa, assim, e ele tenta criticar. Ele faz painéis gigantescos dessa obra, assim, espalha na cidade, pra falar, por que vocês estão comendo esse trem enlatado, esse trem ruim, né? O Tom Hessman é um artista que trabalha bastante com colagem, né? Esse aqui é o Alex Katz, ele trabalha com a pintura, né? Mas a pintura dele parece mais uma impressão gráfica, né? Podem observar isso. Não parece que é uma pintura. Parece que ele imprimiu, parece que é feito no computador, né? O Roy Lichtenstein, a gente já falou dos quadrinhos, né? Também é pintura. Jasper Johns trabalha com a pintura e com a colagem, né? Mistura os dois. O Richard Hamilton também trabalha com colagens, tá? A gente consegue ver vários elementos, né? Pintura e colagem do Richard Hamilton. Pintura do Tom Hessman. E pintura do Andy Warhol. É que a gente quase não consegue distinguir, assim, as obras realmente, elas não parecem pintura, elas parecem impressões. Outra do Andy. Roy Lichtenstein. E do Roy Lichtenstein. A gente tem a capa dos Beatles, que foi feita também dentro da pop art, tá? Alguns produtos, eles são, assim, a pop art, ela usou tanto, assim, ela criou, assim, cenas, imagens, né, que são utilizadas dentro da propaganda até os dias atuais, como essa boquinha aí, assim, que já foi usada por diversos
diversas indústrias, inclusive pela Coca-Cola nas suas propagandas. Foi criado dentro da pop art. Essa é a nossa aula de hoje, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Estou com muita saudade. Beijão e tchau, tchau.